Então, vamos lá a nossa leitura. Vamos finalizar esse livro aqui. Hoje nós vamos ter aí perguntas e respostas, né, sobre o cuidar até o fim. Como que a gente deve cuidar, o que deve acontecer. É um livro que nos ajuda a passar por momentos muito difíceis, que às vezes a gente não está esperando, mas que acontece. Não adianta a gente correr, não adianta a gente desesperar, mas são momentos que estão acontecendo. Então, cuidar até o fim de Ana Cláudia Quintana, né? Ele fala sobre esses cuidados paliativos, as pessoas que estão ali ajudando as outras a cuidar até o fim. Perguntas mais frequentes do profissional de saúde, pacientes e familiares. Quem pode receber cuidados paliativos? Sempre que existe sofrimento e algo ameaça a continuidade da vida, existe espaço para cuidados paliativos. Uma pessoa que foi atropelada e chega ao hospital com politraumatismo, em profundo sofrimento, está apta a receber estes cuidados. Nos melhores centros hospitalares do mundo, um paciente que fará um transplante de medula óssea em boas chances de curar uma leucemia, recebe assistência de uma equipe de paliativistas, que vão ajudá-lo a passar pelo procedimento sem grandes sofrimentos. Paliativos são para pacientes que buscam sofrer menos, em diversas circunstâncias, e não apenas no tempo de finitude. Então, não quer dizer que é porque eu estou morrendo, mas é porque eu estou passando por um processo muito sofrido e eu posso, né, nesse instante, me ajudar a passar por este processo, por esse momento, né, de muita dor, de muito sofrimento. Então, não quer dizer necessariamente que são aquelas pessoas que estão exatamente no fim, que estão mortas, né? Que estão mortas, não, que estão em processo de morte, não. Quer dizer que são aquelas pessoas que estão em sofrimento. Bem, aí vem a segunda pergunta, né? Muitos médicos dizem que vão sedar uma pessoa que está morrendo para que ela não sofra. Com isso, pacientes deixam de interagir e de despedir amorosamente de seus entes queridos. Como podemos evitar que isso aconteça sem depender apenas da boa vontade do médico? A sedação paliativa é indicada em menos de 10% dos casos. Ainda assim, existe a fantasia de que é melhor sedar. Não deixe o paciente consciente. Quando avaliamos a incidência de sedação paliativa no ambiente hospitalar em geral, vemos que praticamente 100% das pessoas morreram sedadas. Na minha visão, sedar uma pessoa consciente, mesmo que ela esteja em sofrimento, sem que ela saiba que nunca mais acordará, é um crime hediondo. Conheço técnicos de enfermagem que eram responsáveis por ligar essa sedação e desistiram de ser profissionais de saúde porque não suportavam o que faziam. Sei que pode ser difícil e tenso, mas temos que encontrar forças para questionar o médico. Não podemos poupar nosso ente querido da morte, mas não precisamos poupá-lo da vida que ele ainda tem. Entretanto, que no Brasil morre consciente, entendo que no Brasil morre consciente, sem sofrimento e cercado pelas pessoas amadas, não sejam acessíveis a todo mundo. Talvez seja melhor a pessoa morrer sedada
do que experimentar o sofrimento intenso, porque ninguém tem coragem de dizer a verdade para ela, que a morte está próxima. É um exercício cotidiano da comunicação. Suprimir a dor vai depender do conhecimento do médico. Ele precisará saber dosar o medicamento para aliviar o sofrimento do paciente sem ele mergulhar na inconsciência. Será que eu poderia ter feito mais pela pessoa que se foi? Quando estamos cuidando de alguém, não pensamos: quero que essa pessoa sofra, então não vou dar remédio para a dor, não vou levá-la ao médico, não vou trocar fralda, nem medicá-la para ela dormir bem. Se esses recursos estão disponíveis para pessoas que cuidam de pessoas, estou certa de que em 99% das vezes as providências que trazem bem-estar são tomadas. No entanto, se tiver dúvidas, sempre é possível perguntar: como posso ajudar bem, cuidar bem de você? Essa é uma pergunta a ser feita, e não: você quer morrer em casa ou no hospital? Ou como você quer morrer? Uma pergunta muito comum é questão sobre cuidar bem, e não: me leve para o hospital, vou me sentir melhor em estar em casa. Dando continuidade a essa conversa, sugiro perguntar se essa decisão se manterá mesmo em condições de saúde da pessoa fique muito grave. Ela saberá o que você quer dizer com muito grave. Essa é uma daquelas conversas cheias de verdade que exige muita coragem. Se a pessoa está em processo de morte, não adianta dizer que ela vai ficar boa e tomar um remédio X ou fazer o tratamento Y. Não existe mais vai dar tudo certo. O que podemos oferecer a alguém é o que ele deseja para se sentir bem. Uma refeição deliciosa, uma sessão de fisioterapia, um remédio para dormir melhor, a vontade da pessoa consciente de sua condição deve ser soberana. Como lidar com nossa emoção diante da dor de uma família que acaba de perder um ente querido? Muitos profissionais de saúde me fazem essa pergunta importantíssima. Minha resposta é: identificando e acolhendo esta emoção que é tão legítima. Já presenciei médicos paliativistas afirmando que a família tem que aceitar. O que a família não tem que aceitar é um profissional que desconsidere a dor e os afetos envolvidos numa perda dessa magnitude. Ah, mas o paciente tinha 90 anos, viveu muito. A verdade é que aceitamos bem a morte de uma pessoa de 90 anos de outra família. Mas se fosse um parente nosso, a realidade seria outra. Afinal, a idade avançada permitiu muitas décadas de construção de vínculos. Ao reconhecer a legitimidade da nossa emoção, podemos nos permitir o choro. Certamente seremos vistos como profissionais de altíssima qualidade se alguém de dominar a parte técnica souber expressar nossa humanidade. Não são aspectos excludentes de uma boa prática médica ou da enfermagem. Muitas vezes vou a velórios de pacientes queridos e me permito chorar, mas com o cuidado de calibrar a reação emotiva para, por exemplo, não precisa ser consolada por alguém da família. Para além de expressar nossas emoções, saber lidar com elas é o que faz o cuidado ser tão precioso. Certa vez, acompanhei uma senhora que teve um câncer e, após sua morte, cuidei do marido no tempo da viuvez. Foi um luto difícil, o desse senhor, com muitos adoecimentos e saudades lacinantes da companheira. Mas ele acabou por viver muitos anos sob os meus cuidados.
Durante uma viagem minha para fora de São Paulo, esse paciente teve uma descompensação importante e precisou ser internado. Eu havia deixado a equipe de prontidão, de modo que ele não ficou desassistido, né? Mas suas condições se deteriorou rapidamente e ele entrou em processo ativo de morte. Ainda assim, dia após dia, ele ressentia. Lembro-me de ter voltado de viagem, deixado as malas em casa e corrido ao hospital para vê-lo, mesmo sabendo que estava sedado. Eu me aproximei do leito e falei baixinho: estou aqui, vim te ver. Que bom que você me esperou. Eu queria muito te encontrar ainda neste mundo. Pois meus pacientes despertou e me olhou nos olhos. Eu me emocionei, com toda a família ao nosso redor. 40 minutos depois ele faleceu. Esperou você voltar, me disse o filho. Eu havia cuidado deste senhor por mais de 15 anos. Se eu não me comovesse com sua partida, não poderia mais ser médica. Como posso ajudar o doente sem absorver tanta tristeza? No início da minha carreira, eu não sabia o que fazer com o sofrimento do paciente. Precisava de conhecimento sobre isso, mas não tinha ideia de como aprender. Mesmo assim, o simples fato de saber que eu me importava já era de alguma valia para o paciente. As pessoas precisam de profissionais de saúde que tenham a coragem de enfrentar a própria dor e não abandonarem o paciente. Isso sim seria o verdadeiro fracasso. Quando cuidamos de pessoas que vivem com doenças que ameaçam a continuidade da vida, precisamos construir força e discernimento interno. Creio que isso se dá quando saímos do território da empatia, que nos faz sofrer e acompanhamos para o território da compaixão. A dor sem absorvê-la. Ao aliviar a dor do outro, também encontramos conforto para a nossa tristeza. Profissionais de saúde especializados em cuidados paliativos podem conduzir histórias lindas de morrer, mas, para isso, precisarão de competência técnica e humana. Há cursos de educação de cuidados paliativos. Tenho muito a oferecer a todos aqueles que se interessam pela potência da cultura do cuidado. Nos sites casadocuidado.org e ack.com.br. Trazem informações que podem ajudar a desenvolver essas habilidades. Outra pergunta que ela traz aqui é assim: como agir quando um familiar não aceita a fase final da vida do doente e insiste em tratamentos médicos, mesmo que todos saibam que será ineficaz? Tudo isso é um desejo nosso, né? Os familiares que estão ali próximos, eles vão desejar realmente isso aí. Mas vamos ver o que ela responde. Desejar um milagre não é um problema, mas não deve ser a justificativa para evitar os cuidados paliativos em situações de uma doença grave. Isso aqui é engraçado porque quando meu pai adoeceu, eu desejava esse milagre todos os dias, mas não deixava de dar os medicamentos. Ele ainda falava: mas por que eu vou ficar tomando esses medicamentos? Eu já não tenho mais tempo de vida. Para que eu vou continuar tomando isso? E eu falava assim: não, o senhor pode até desistir da vida, mas eu não vou desistir. Por quê? Porque os medicamentos é o que trazia alívio, é o que desinchava mais as pernas, né? E não deixava com que o câncer avançasse com tanta velocidade como era naquele caso. Como já vimos, o tsunami virá de um jeito ou de outro. Muitas vezes, quando o caos se aproxima, mesmo os familiares mais resistentes, compreendem a necessidade de se preparar, acolher
e buscar alívio para o sofrimento do ente querido. Minha experiência costuma dar certo dizer que cuidados paliativos são um tratamento e não a desistência de qualquer tratamento. Em outras situações, expliquei que era necessário fazer uma pausa no tratamento convencional para cuidar do sofrimento do paciente. Afinal, nenhum tratamento para a doença teria efeito se o corpo não tivesse as boas condições para recebê-lo. Certa vez, soube da história de uma jovem que se recuperava a fala sobre a morte. Se recusava a falar sobre a morte. A médica que o acompanhava precisou de muita coragem para dizer a ele que a doença realmente não tinha mais tratamento. Mas os incômodos que ele sentia, sim. Foi lindo quando ele reconheceu isso. Estou recebendo tratamento porque me sinto cuidado na minha dor, na minha falta de ar, nos meus medos e nas minhas preocupações. Isso aí é bem bonito, né? Estou em cuidados paliativos e minha filha acha que vou morrer logo. O que fazer? Penso que essa filha precisa ser ouvida e acolhida em sua percepção e deve ter acesso às informações corretas e bem dosadas. Cuidados paliativos não é uma área de conhecimento que mata as pessoas. O que mata, como já mencionei muitas vezes, é a doença. Cuidados paliativos não aceleram a morte, pelo contrário, pode fazer com que ela demore mais a chegar, pois melhoram a qualidade de vida que o paciente ainda tem diante de si. Dentro dos cuidados paliativos, há um espaço de cuidados para as pessoas com prognósticos de 5 anos ou mais. Isso significa alívio de sofrimento e preparo para lidar com situações críticas. 5 anos é compatível, por exemplo, com uma doença cardíaca grave, uma doença renal, até mesmo para alguns tipos de câncer. Ana Michele Soares, minha amiga, e uma pessoa linda que, como eu, fez muitas manifestações de apoio à prática dos cuidados paliativos. Viveu muitos anos sobre esses cuidados. Sua morte no início de 2023 foi serena e sem sofrimento. Estava cercada pela família e pelas pessoas que amava. É importante também combater a crença de que pessoas vão para a unidade de cuidados paliativos para morrer. Uma pessoa grave pode morrer na enfermaria, na UTI, em qualquer parte do hospital. O que posso assegurar é que, numa unidade de cuidados paliativos, a morte virá no tempo certo e com menos sofrimento possível. Já cuidei de pessoas que tinham poucas horas de vida e, mesmo com um tempo tão breve, sempre é possível ajustar alguma coisa para melhor. Conversar sobre todos esses assuntos com familiares e amigos é importante para tirar o elefante branco da sala quando agimos. Assim nos preparamos para o caos e não nos tornaremos parte dele quando ele vier, porque virá. Como podemos ajudar um paciente com metástase e sua família quando ninguém aceita o prognóstico da finitude? Permanecendo presente, não podemos conversar em latim com quem fala só chinês. A única coisa que podemos fazer é estar disponíveis para quando o caos chegar, com uma postura impassiva, jamais acusadora. Ninguém negar a existência do tsunami que se aproxima é uma loucura que muitas pessoas cometem em situações de dor e adoecimento extremos. Se é que podemos falar de gradações do caos, certamente ninguém sofre mais do que o paciente, que fica à mercê dos sentimentos de todos os envolvidos, médico, equipe médica, família e ele próprio. No caso dos pacientes de saúde,
No caso dos profissionais de saúde, costumo recomendar que façam perguntas à família como: quem afinal é aquela pessoa que tanto amam? A resposta pode abrir caminhos para conversas honestas e lindas. Muitas vezes a negação é uma escolha da família para proteger o paciente e a si próprio. No entanto, em algum momento, mesmo essas famílias mais resistentes terão que designar alguém para fazer as perguntas difíceis aos médicos e ouvir as respostas. Tem algum jeito de saber se uma pessoa está morrendo em paz? Tem. Perguntando: você está em paz? Faça a pergunta, ouça a resposta e esteja preparado para fazer algo, se for possível, para levar paz a este momento. Uma pessoa que não foi boa em vida pode morrer em paz? Bondade é uma questão de opinião, ou seja, é um olhar do outro sobre nós. Muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de exercitar a bondade ao longo da vida e com isso não vemos como bondosas. Ainda que ela tenha sido má, se tivesse a chance de receber bons cuidados em sua fase final de vida, ela poderá sim morrer em paz. Em meio ao caos iminente, como conversar honestamente com uma pessoa que tem fé? A melhor definição de fé que já ouvi, insuperável até hoje, veio da mãe de um paciente, testemunha de Jeová, de quem cuidei há muitos anos no hospício e que estava contada em mais detalhes em meu livro Histórias Lindas de Morrer. Essa senhora me disse: doutora Ana, nem eu nem a minha família escolhemos passar por isso. Mas se Deus acredita que a gente vai dar conta, não vamos decepcionar a Deus. Ela tinha certeza de que Deus, em sua infinita misericórdia, ofereceria tudo o que fosse necessário para a família vivenciar aqueles dias de maneira mais digna e amorosa possível. Um profissional de saúde jamais deve contestar a fé de um paciente e de seus familiares. Aliás, quem somos nós para contestar a fé de quem quer que seja? Ter fé não é ter certeza de que tudo vai dar certo, é ter certeza de que tudo está certo, mesmo que esteja dando errado. Um profissional de saúde é capaz de ver alguém morrer e não sofrer? Não creio que isso seja possível. Sofremos, mas é um sofrimento diferente de quem tem o privilégio de ocupar um espaço de conforto e alívio na dor do outro. Conforme mencionei antes, no meio médico há um bordão assim: no meu plantão, ninguém morre. Isso é uma fala de quem sofre muito por alguém morrer. Não acredito que o médico se torne uma pessoa melhor quando ninguém quer morrer no plantão dele. Vejo alguns médicos tão infelizes que os pacientes devem pensar: viver para quê? Rodeado de gente assim. Há pessoas que cuidam tão mal dos pacientes que seria melhor para o paciente não tê-las conhecido. Por isso, sempre que posso me dirigir aos médicos, digo que a primeira vida que tem que salvar é a própria. Porque antes de fazer diferença na vida dos pacientes, o médico tem que valorizar a própria vida. Não se trata de uma postura egoísta, pelo contrário, um médico que está confortável em seu ofício tem compaixão pelo outro e por isso ninguém quer morrer no plantão dele. É o tipo de profissional que, se recebe um paciente que sente muita dor, sorri e vai logo dizendo: cara, você é um sujeito de sorte, porque eu sei tratar os sintomas e esta vai ser uma noite sem dor. Por outro lado,
Já me comovi muito com pacientes que me disseram: quero que você esteja no plantão quando eu morrer. Quando o profissional de saúde ouve isso, sabe que é uma reverência ao seu saber cuidar. Saber que é um privilégio. Aquele profissional vai sofrer, mas saberá sofrer na justa medida da hora que lhe for concedida. Um paciente em coma pode nos ouvir? Eles não têm problemas auditivos, sim. Se não tiver problemas auditivos, sim. Isso só não é válido para algumas situações de coma de extrema gravidade, condições vegetativas e lesões cerebrais muito profundas. Porém, ele não conseguirá responder. Se você estiver ao lado de uma pessoa em coma, fale com ela em voz agradável e coloque uma boa música. Nada de sintonizar a televisão em programas que falem de violência. E sempre tenha muito cuidado com o que é dito perto do paciente. O que dizer a um ente querido no final da vida para ele não achar que está sendo um incômodo para a família? Sente-se diante dessa pessoa e diga a ela: eu amo você. É um privilégio ser seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho, sua sobrinha, seu esposo, sua esposa. Você é admirável e muito corajoso ou corajosa por enfrentar o que está enfrentando. Simples assim. Como agir quando as convicções religiosas do paciente e da família não permitem a real compreensão do prognóstico? O que fazer quando as condições sobre o avanço da doença feita pelos profissionais de saúde são recebidas com frases como: vamos ter fé? Pois para Deus nada é impossível. Para Deus, nada é impossível, inclusive a possibilidade da família aceitar cuidados de conforto enquanto o milagre não chega. A questão é que muitos médicos e profissionais de saúde têm aversão à possibilidade de um milagre. Parecem estar contrariadíssimos se as coisas caminharem conforme as perspectivas da família. Quando a família vê esse discurso, limitam-se a invalidar o que as pessoas estão dizendo, fechando a porta a qualquer comunicação produtiva e enriquecedora. Em cuidados paliativos, aprendemos muito sobre as religiões. Sabemos que vários tratamentos que propusermos poderão esbarrar nos limites de certas crenças, aceitar como digno e justo. Então, se tivermos esse conhecimento prévio, seremos capazes de falar na linguagem do paciente e da sua família. O argumento que emprego quando deparo com a pessoa que tem um discurso do milagre é este: eu também quero muito que este milagre aconteça, mas enquanto o milagre não chega, temos que fazer alguma coisa para ele não sofrer tanto. Como médica, eu não faria nada para abreviar a vida deste paciente, mas usarei todo o meu conhecimento para aliviar o sofrimento dele. Porque, se o milagre chegar e ele estiver muito mal, não poderá usufruir disto. Minha abordagem é de oferecer um cuidado que dê ao doente a condição de viver o milagre. Penso que este caminho aproxima o médico do paciente e da família, que está em uma negação. Pacientes com Alzheimer exigem cuidados especiais? Sim. Quando cuidamos de alguém com essas condições, precisamos ter em mente sempre que aquela pessoa é amada e que o fato do cérebro dela estar doente não apaga sua biografia. Nunca se deve dizer: agora minha mãe virou minha filha, trocamos de papéis, ou afirmações desse gênero. Não houve troca nenhuma. Quando sua mãe nasceu, você já não existia. Ocupe o carinho
Ocupe com carinho e serenidade o seu papel, o de filha ou filho que cuida da mãe com o cérebro, cujo cérebro adoeceu. Como lidar com postura, por vezes desumanas, de certos profissionais de saúde sem expor a família a pessoa hospitalizada ou represálias? É possível denunciar? As famílias têm muito medo de denunciar essas condições terríveis e serem vítimas de represália. Infelizmente, conheço histórias assim, de cuidados paliativos fakes, oferecidos por pessoas que pegaram carona na recente popularização desta área e afirmam que fazem, mas não fazem. Já vi até mesmo situações que equivalem à tortura. Mas penso que a melhor forma de lidar com essas circunstâncias é adotando uma postura compassiva. Aprendi isso na prática muitas vezes. Fui ríspida, discuti com colegas e enfermeiros ao telefone, briguei e nada disso resultou em qualquer benefício para o paciente. Hoje, eu acredito que o melhor é acreditar que talvez aquele médico ou enfermeiro tenha tido um plantão difícil. Talvez esteja com problemas em casa. Talvez se sinta doente ou perturbado. Diante de uma situação assim, por mais que os sintomas são enfurecidos, recomendo fazer uma pausa, respirar fundo e dizer ao profissional que está promovendo o mau atendimento: puxa, estou vendo que você está muito cansado e ainda tem que cuidar de meu pai. Obrigado. Muitas vezes, basta esse olhar solidário para virar a chave do cuidado. No espaço da compaixão, sempre teremos melhores chances de tocar o coração do outro. Como lidar com outros profissionais de saúde que trabalham comigo, mas não valorizam os cuidados paliativos? Essa é uma pergunta frequente e minha resposta quase sempre é: ignore-os e faça o que precisa ser feito. Mudamos o mundo sendo a mudança que queremos ver nele. Parafraseando Mahatma Gandhi, já tive colegas assim e certa vez disse a um deles: percebo que para você deve ser difícil lidar com pacientes com cuidados paliativos. Mas tudo bem, acho que você tem feito o melhor que pode. E troquei o plantão. Como lidar com profissionais que insistem em tratamentos fúteis quando sabemos que uma cura não é mais possível? Tenho que olhar compassivo para o médico que se porta dessa maneira. Penso que provavelmente ele não está conseguindo lidar com a frustração de ver o paciente morrer. Minha recomendação é que o familiar adote uma postura acolhedora, dizendo algo como: doutor, doutora, eu sei que é difícil para o senhor, senhora, mas o que vai matar meu pai não é deixar de fazer a traqueostomia, é a doença dele. O tubo que o senhor está propondo colocar na garganta dele não vai fazer com que o pulmão se regenere. Ele vai morrer porque está com câncer em estágio avançado, porque está com a demência avançada, e a família gostaria de ter uma experiência de dignidade neste momento. Isso exigirá que o familiar ou cuidador se aproprie do conhecimento e adquire alguma coragem para desafiar um suposto saber. Não há garantias de que esta abordagem vai funcionar, mas acredito que é no nosso dever de tentar sempre. Qual é o status atual dos cuidados paliativos no cenário político brasileiro? Desde dezembro de 2022, estão em vigor no Brasil novas diretrizes para a graduação de medicina, envolvendo boas práticas de cuidados paliativos que todo futuro médico deverá conhecer. Acredito que isso vai melhorar ano
a ano. Deverá conhecer, acredito, que isso vai melhorar ano a ano, à medida que a conscientização sobre a importância desses cuidados for crescendo. Em 2024, o Ministério de Saúde lançou a Política Nacional de Cuidados Paliativos no âmbito do SUS. A expectativa é que mais de 1.300 equipes passem a atuar no território nacional, apesar de a necessidade ser de pelo menos 5.000 equipes. Esta é a maior iniciativa já adotada nesta área no Brasil e prevê investimentos federais para aumentarmos nossa capacidade de melhorar a qualidade de vida de pessoas que precisam de atendimentos em cuidados paliativos, ampliando a assistência a elas e oferta de insumos e medicamentos. Mas para isso aconteça, existe a necessidade de formação de profissionais de saúde envolvidos neste cuidado. Parece uma notícia muito boa, porém sabemos que está longe de ser suficiente para o número de pacientes que precisam de cuidados em fim de vida. Se o país não for capaz de formar e cadastrar equipes de cuidados paliativos, talvez apenas troquemos de problema e as pessoas continuem sem esse tipo de assistência. É nosso dever da cidadania e humanidade cobrar de cada governante que decidimos eleger a implementação de atendimentos que assegurem a todos o cuidado correto, a vida protegida e, enfim, a morte digna. Livres de preconceitos que excluam qualquer um de nós do caminho do alívio do sofrimento humano diante da finitude. Como lidar com o racismo no universo da saúde, em especial em cuidados de fim de vida? Sou uma mulher branca, com DNA originário da Península Ibérica, em sua maior parte, mas com uma pequena parte no norte da África. Ocupo o lugar de fala de quem repudia as dores que infligimos ao povo africano, que veio para o Brasil escravizado, e ainda assim construímos nosso país com sangue, suor e lágrimas. No entanto, penso que, no meu caso, esse lugar oferece uma oportunidade de viabilizar a consciência e responsabilidade por meio do antirracismo. Como pessoa que cuida de outras pessoas, acho que posso dizer e escrever muita coisa sobre a diferença nos cuidados de pretos e brancos. Até chegarem a nós, profissionais de cuidados paliativos, as pessoas pretas já sofreram toda sorte de preconceito. O mais evidente ao nosso olhar é o preconceito que leva à exclusão de cuidados com a saúde, da negligência no diagnóstico, de maus tratos no atendimento, como via acontecendo com quase todos os pretos que conheci, já bem perto da morte. Ao escutar suas histórias terríveis, a raiva toma meu coração. E penso que, se eu fosse alguém com poder neste mundo, transformaria esses maus tratos em crime hediondo, perdoável apenas a quem passasse seu tempo de punição lavando as fraldas de pessoas doentes sem conhecer a cor da pele delas. Seria um belo aprendizado descobrir que todos nós somos iguais em produzir excrementos tão humanos. Contemplo essas cenas imaginárias e preciso me acalmar para seguir a vida. Mas sou professora, posso ensinar, posso ajudar a fazer diferente. Quando trabalho no hospício, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e, portanto, vinculado ao SUS, elaboro um plano de ensino dos residentes de cuidados paliativos, decidi que na primeira semana eles deveriam ter a experiência rara na vida
de uma pessoa que escolhe a medicina paliativa. Cuidar de alguém, mas cuidar mesmo, cuidando raiz. A ideia era que conhecesse profundamente as necessidades de alguém em fim de vida, muito além de tratar a dor e o desconforto. Antes de colocar meu planejamento em prática, testei como seria pedir a técnica de enfermagem que me ensinasse a dar banho, trocar fraldas e oferecer as refeições para pacientes em cuidados paliativos. Ela me olhou como se eu fosse uma extraterrestre, mas me ensinou. Todos os pacientes que participaram do projeto eram pessoas pretas, assim como minha nobre professora, já que a maioria das enfermeiras são mulheres pretas. A cada interação com o paciente, eu pedia licença para oferecer cuidados e recebia um amoroso: "Sim, doutora." Como já estava internados, eles me reconheciam como sua médica. Toquei na pele, os cabelos, as feridas daquela pessoa. Fiz isso com reverência e profundo senso de responsabilidade. Essa consciência me trouxe e ainda traz os privilégios belíssimos de testemunhar os milagres que acontecem quando oferecemos o cuidado respeitoso e amoroso. As pessoas pretas de quem cuidei e cuido florescem, desabrocham em seu sorriso e no brilho nos olhos, reconhecendo que o simples fato de serem cuidadas por alguém que as respeite já é uma dádiva de amor. No meu dia a dia como médica que cuida, sei que além de fazer um exercício físico, diagnóstico, prescrição e tratamento, preciso ajudar o paciente a se vestir depois do exame, me abaixar para acalçar os chinelos, ajeitar os cabelos ou a barba e dar aquele toque final de beleza, segurando o espelhinho e ajudando a passar um batom. Às vezes, até cortando, pintando as unhas. Ser médica e professora me ajuda a ensinar a meus alunos que nosso trabalho de oferta de cuidados dignos precisa ser inclusivo e não pode haver espaço para o preconceito. Enquanto eu viver, defenderei o direito de todas as pessoas a receber cuidados. No entanto, sei que a população preta precisa de quem defenda melhor esses direitos. A mim, como mulher branca, cabe ser uma praticante de pensamentos, voz e ações antirracismo. Não basta dizer que não somos racistas. Precisamos ser oposição firme ao racismo. E assim abrimos caminhos para a realidade mais humana. Isso, sim, é uma urgência médica. Devemos seguir sem hesitar este caminho de mudança. Minha esperança se mantém viva desde que aprendi, num texto sobre a sabedoria ioruba, os olhos que viram o mal e não ficaram cegos, um dia verão o bem. Agradecimentos. Há muito tempo eu estou tentando elaborar os agradecimentos desse livro. Cheguei a entregar o primeiro manuscrito sem eles, talvez na esperança de passar como um item despercebido. Mas como eu temia, a pergunta chegou: Ana, vai ter agradecimentos? Aguardando espaço para eles. Então, vou conjugar os verbos agradecer no passado, no presente e de uma forma muito ousada, também no futuro. Ao passado, agradeço a muita gente que não vai poder ler este livro, por já não estar presente nesta vida. A essas pessoas devo o meu modo de saber viver a vida que tenho hoje. Minha avó, mãe de minha mãe, que cuidou, me amou, me transbordou de amor, de onde poderão não haver quase nada. Meu pai, que me ensinou a sempre acreditar que a vida vale a pena e que o maior desafio é superar a si mesmo. Minha irmã, Ana Marta, que me ensinou a viver a vida de um jeito possível, mesmo quando tudo parece impossível. Minha mãe, que me deixou um sorriso como seu último suspiro e como sua última lembrança indelével.
de minha memória me ensinou a terminar cada dia com essa noção de amor silencioso. Meu querido professor Marcos Túlio, a quem eu tenho gratidão por ter me despertado amorosamente a inquietude de procurar os caminhos, mesmo que difíceis, e encontrar o que meu coração pede. A todas as pessoas de quem cuidei, do alto de sua jornada final, feita de coragens, de medo, de dúvidas e também de confiança, que colocaram no meu coração, no meu conhecimento, no meu trabalho, juntos a delas. Meu mais emocionante agradecimento. Agradeço ter a minha memória, não mais em lágrimas que derramamos juntos, mas os sorrisos que fazemos nascer nos outros. No presente, agradeço a meus filhos, Maria Paula, Henrique, que sempre me levam a refletir sobre a minha coexistência de dizer, sentir, falar, agir, de acordo com a verdade e o amor. Todo mundo sabe o quão difícil é seguir sendo a mesma pessoa em casa e no trabalho. O quão complexo é fazer tudo isso com consciência dentro de casa. Família é sempre um lugar privilegiado de aprendizados maiores na vida. Agradeço a amizade da Anete, amiga e irmã de tantas horas difíceis e nas horas maravilhosas. A amizade de Maria Flávia, com quem partilho longas caminhadas externas e internas, saboreando a importância da força, do amparo, da proteção que jamais nos falta. A Thaís Araújo, por me dar coragem para ter quem acredito em todas que nós que somos. E agradeço a Álcio, meu companheiro de vida ou vidas, que se tornam a cada dia meu melhor lugar de viver dentro do coração amoroso e sensível. E há mais amizades que percorrem minha vida, e mesmo algumas que findaram, me fazem sentir outras que não vão nascer. Celebro com elas o aprendizado que mereci, trazer comigo até aqui. E, por fim, agradeço aos que vão ler este livro e transformarão cada palavra em ação digna e respeitosa diante da vida de alguém, que terminará seus dias recebendo os cuidados que ensino aqui. Agradeço a confiança e a honra de fazer parte da história de todos vocês. Todos que são cuidados com amor terão cumprido a missão do mestre de si mesmo, de mestres do amor e da verdade, na própria vida e na vida de seus amados. Chegará o dia em que todos irão habitar a minha história. E nesta felicidade memorável, vamos honrar a sabedoria eterna de cuidar até o fim, sabendo que cuidar nunca tem fim. Ana Cláudia Quintana Arantes. E aqui, gente, nós vamos finalizar mais um livro, mais uma leitura. Eu espero que vocês estejam gostando, comprem o livro, leiam, risquem as partes importantes, grifem, anotem e o mais importante, façam da leitura algo que possa ajudar outras pessoas. Um grande abraço, até amanhã. Você já acabou?